Olá a todos e todas, meu nome é Leandro Fortes, eu sou jornalista, né, moro em Brasília, onde atuo há mais de 30 anos, né, com a cobertura política e a cobertura de nacional. Tenho passagem por vários veículos de comunicação e fui convidado aqui pelo Laboratório de Políticas Públicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, para falar sobre o governo Bolsonaro. Existe uma dificuldade originária na discussão sobre o governo Bolsonaro, sobre a explanação sobre o governo Bolsonaro, porque é um governo que não terminou ainda, na verdade, ele nem chegou até esse momento que nós estamos aqui, hoje é dia 9 de outubro de 2020, ele não chegou sequer à metade do seu mandato. Mas, no sentido amplo da política brasileira, nem sempre é difícil você analisar um governo justamente pelos seus 2 primeiros anos, embora, assim, existem surpresas na política que a gente não pode, obviamente, prever, né? É o que Tancredo Neves chamava do fator imponderável da política, coisas que acontecem e que mudam de uma hora para o outro, fazem uma inflexão muito profunda, sobretudo num mandato de presidente da República, como, por exemplo, foi o caso de Fernando Collor de Mello, no início dos anos 90, depois, com pouco mais de 2 anos de mandato, e cumprindo as tarefas que haviam lhe dado o poder econômico e as elites e a classe dominante brasileira, ele acabou sofrendo um impeachment. Né? Houve um que se chama hoje um plot twist, né? Uma mudança radical no roteiro daquele mandato, e ele acabou sendo empichado, né? Sofrendo impeachment em 1992. No caso do Jair Bolsonaro, para entender a gênese desse governo e o andamento e a obra em progresso que ele ainda é preciso entender primeiro quem é Jair Bolsonaro, né? Da onde ele veio. Jair Bolsonaro é um ex-militar, foi reformado como capitão ali no final dos anos 80, justamente por conta de processos disciplinares dentro do Exército. Né? Ele foi flagrado tentando explodir bombas na Vila Militar do Rio de Janeiro para forçar, em pleno processo de redemocratização do país, para forçar o aumento do salário dos militares. Ele já tinha, claro, em vista a possibilidade de agregar em torno de si a insatisfação dos militares, sobretudo os de baixa patente, não os oficiais, e se tornar político, e foi exatamente o que ele fez. Começou a carreira de vereador no Rio de Janeiro e depois se lançou a deputado federal e passou 28 anos na Câmara Federal como um deputado obscuro, como uma caricatura de parlamentar, uma figura ridícula, patética, que era aceitada dentro que era aceita dentro do Congresso Nacional, mas como uma aves rara, como alguém que você tem que suportar, como aquele vizinho estranho com quem você dá bom dia, mas não se relaciona, porque, enfim, ele representava, de certa forma, a pluralidade do povo brasileiro. Ele tinha o seu nicho de representatividade, que era justamente dos militares brasileiros que brigavam basicamente por questões salariais, né? E por questões de pensão de viúvas, pensão de mulheres, tanto que ele, por muitos anos, uma das atividades parlamentares mais conhecidas de Jair Bolsonaro era mobilizar mulheres de militares para fazer panelaços em frente ao Congresso Nacional, panelaços em frente ao Palácio do Planalto, para conseguir aumento para os maridos delas, militares, porque eles não podiam, né, não podem, do ponto de vista legal, participar desse tipo de manifestação. E ele viveu disso praticamente toda a vida. Enquanto isso, né, ele se movimentava dentro do Congresso Nacional, dentro daquele espectro parlamentar que se convencionou chamar de baixo clero. Né? São deputados que formam uma massa, um volume grande dentro do Congresso, mas que não têm voz ativa, porque são normalmente parlamentares com função paroquiais, né, que trabalhavam exclusivamente dentro dos interesses mais comezinhos do seu eleitorado e que usavam a força conjunta, o volume parlamentar, para chantagear o Congresso, chantagear governos com pautas específicas e principalmente com questões fisiológicas. Essas questões fisiológicas se dão dentro da nomeação de cargos dentro do Congresso Nacional e cargos nos governos federais que se sucederam
depois da redemocratização do Brasil em 1985, no governo Sarney. Então, Bolsonaro se criou nesse caldo de cultura fisiológico, de baixo clero, de pequenos negócios, de velhacarias. Assim, é um sujeito de baixíssimo nível, um parlamentar obscuro, de ideias completamente anacrônicas, mesmo ainda nos anos 80, quando a redemocratização trouxe um ar iluminista para a nação brasileira, ele continuou como um defensor intransigente da ditadura, da tortura, da violência política como ação contra opositores, né, com narrativas de extrema-direita, neofascista, de bandido bom, bandido morto, misógino, tem um histórico de agressão, sobretudo a mulheres, sempre a mulheres, dentro do Congresso Nacional, sejam jornalistas, sejam funcionárias, sejam parlamentares. Um homem grotesco que jamais poderia ter chegado aonde chegou, muito menos pelo voto popular. Mas é assim que funciona a política no Brasil e no mundo. A política se movimenta dentro de circunstâncias que não são necessariamente lógicas nem racionais. Ele é muito esperto, porque é o seguinte, ele é exatamente uma raposa que passou a vida sobrevivendo dessas migalhas da política brasileira e sobrevivendo e ensinando os seus filhos, que também se tornaram políticos, e políticos do mesmo nível dele, do mesmo baixíssimo nível dele, a viver dessas migalhas, dessas pequenas negociatas, que hoje se revelam, por exemplo, no caso do peculato, né, apelidado de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. No entanto, os ventos da política foram se movimentando de forma caudalosa no Brasil a partir da primeira eleição do governo Lula em 2002, né? Em novembro de 2002, o Lula foi eleito, e então se iniciou, a partir da eleição do Lula até o impeachment da presidenta Dilma em 2016, o golpe de 2016, se iniciou um processo dentro das classes dominantes brasileiras, incluído o poder econômico, os bancos, os rentistas, a mídia e boa parte do empresariado nacional, se iniciou um movimento de resistência a esses governos populares que foram se impondo a partir da primeira eleição de Lula. Esses governos populares, eles conseguiram, embora não fossem governos revolucionários, eles conseguiram, de certa forma, estabelecer um novo sistema que produzia alguma resistência à desigualdade social imensa do Brasil, histórica do Brasil, que se desenrolou por 500 anos até o último governo de Fernando Henrique Cardoso. Esses sistemas de distribuição de renda, com políticas públicas de assistência social, como Bolsa Família, o Fome Zero, a Minha Casa Minha Vida, enfim, essas políticas públicas que tiraram algum recurso do erário, distribuíram entre as massas miseráveis, fazendo com que elas se tornassem consumidoras e saíssem da sua miséria, da sua pobreza. Houve uma elevação de status social e econômico no Brasil. Isso foi provocando reações muito grandes, né? Muito violentas dentro da burguesia nacional, que nunca aceitou, muito menos passivamente, que os seus privilégios, por menor que fossem, pudessem ser tocados. Então, se iniciou um processo do qual o Bolsonaro não fez parte, ele apenas ficou como espectador, de demonização do PT, demonização das esquerdas, e mais tarde esse processo foi tão grande, tão tormentoso, que virou um processo de demonização da política. E é justamente que se encaixa a figura de Bolsonaro. Ele foi se tornando, né, ao longo desse processo de envenenamento social permanente, diuturno, pela mídia, principalmente pela TV Globo, né, ancorada nas ações da Lava Jato, com o senhor Sérgio Moro fazendo todo tipo de arbítrio e absurdo com a Força Tarefa de Curitiba, e hoje se sabe, com orientação específica e determinante do governo dos Estados Unidos para destruir a economia nacional e torná-la ainda mais dependente. Então, a partir desses processos, essa conjuntura, essa série de fatores e variáveis, foi tornando possível a ascensão de uma figura
grotesca com o Jair Bolsonaro, porque o envenenamento social contra o PT, o antipetismo violento, né, colocado diariamente na mídia, noticiado, de tal forma que se criasse um clima no Brasil enfim, que designasse, né, que determinasse que o PT era o partido da corrupção, que, portanto, na verdade, as esquerdas eram corruptas e que não deveriam mais ficar no poder, nunca mais voltar ao poder, voltar ao governo, porque, na verdade, no poder elas nunca tiveram, um pouco pelos fatores históricos e um pouco por incompetência também. Então, assim, a eleição de 2018, o primeiro turno das eleições de 2018, onde Bolsonaro já saiu como grande vencedor, mostra que esse processo de envenenamento social, essa destruição dos valores democráticos, apenas para tentar destruir, tirar o PT do poder, acabou destruindo o Brasil, acabou destruindo a política, acabou inviabilizando a discussão racional sobre a importância da política na vida social das pessoas. Então, elas se desacreditaram, assim, a massa, né, que havia votado nos governos do PT, rapidamente se transfigurou numa massa reacionária, porque ela foi ativada por isso. E como ela conseguiu ser ativada assim? Porque, assim, as massas brasileiras, as populações mais pobres, né, as populações das periferias, elas, ao longo desse processo de envenenamento social pelo antipetismo, feito sobretudo pela mídia, elas também foram cooptadas por igrejas neopentecostais com discurso ultraconservador. Elas foram sendo convencidas de que as políticas públicas do PT, na verdade, eram portas entreabertas para a corrupção, e foram convencidas, então, a buscar um outro nome fora da política. Né? A direita brasileira, os empresariados, a mídia, enfim, o poder econômico, as classes dominantes, queriam eleger, em 2018, a chapa Geraldo Alckmin e Ana Amélia Lemos. Uma chapa conservadora de duas pessoas totalmente alinhadas com os interesses econômicos da indústria, dos rentistas, dos bancos, da mídia. Né? As pessoas sonhavam, na verdade, com um novo governo Fernando Henrique Cardoso. Haviam tentado com José Serra, haviam tentado com Aécio Neves, haviam tentado com o próprio Alckmin, e estavam tentando, de novo, trazer os seus funcionários padrões padrão para dentro do governo federal e, novamente, voltar a fazer tranquilamente os seus negócios, sem intervenção de povos, de governo popular, distribuição de renda, enfim, voltar ao país escravocrata, ao país dominado pelas elites do latifúndio e levar a vida adiante. Só que o envenenamento foi tão profundo que eles mataram também a candidatura geral do Alckmin e Ana Amélia, porque o ódio disseminado por essas ações políticas acabou dando cancha para quem mais odiava o mundo, para quem mais transmitia ódio, para quem mais tinha uma narrativa da violência política, que era o Jair Bolsonaro. Uma vez detectada a possibilidade de Bolsonaro realmente crescer naquele período eleitoral, assim, os Estados Unidos, juntamente com a banca, a banca do poder econômico brasileiro, voltou-se para aquela possibilidade. Não era quem eles queriam que fosse eleito, mas era com quem eles teriam que apoiar, a quem eles teriam que apoiar e com quem eles pretendiam, então, governar. E aí se iniciou o processo de cooptação do Bolsonaro para a agenda ultraliberal, né, que sempre foi o sonho dos bancos, dos rentistas brasileiros, e essa agência ultraliberal acabou se agregando à campanha do Bolsonaro, e eles, então, montaram, né, um esquema de comunicação que surpreendeu a todo mundo, né, porque o grau de profissionalização, da disseminação de notícias pelo WhatsApp, e pelas redes sociais, e a preparação desse conteúdo com base em estudos que já vinham sendo feitos nos Estados Unidos e colocados em prática na eleição do presidente Donald Trump, esse movimento gerou a maior produção de notícias falsas, insultosas, de calúnia, de injúria, colocadas num formato de comunicação rápida, facilmente absorvido pelas massas mais
ignorantes do Brasil, com o sistema tecnológico, com as novas tecnologias de comunicação, foi possível disseminar isso em milhões e milhões de mensagens. A utilização do WhatsApp, que era uma ferramenta relativamente recente na ação política, se deu de forma ostensiva, massiva, e foi possível, então, que uma figura grotesca fosse eleito presidente da República. Então, no segundo turno de 2018, com o apoio da mídia, dos empresários, dos bancos, da classe média reacionária brasileira e das massas periféricas, Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República e começou o seu governo, já atrelado a uma agenda ultraliberal, e essa agenda ultraliberal foi comandada, foi imposta, na verdade, pelos grupos econômicos brasileiros, pelas castas mais reacionárias da sociedade, foi impostas para que fossem comandadas pelo ministro Paulo Guedes. Paulo Guedes foi colocado dentro da equipe do Jair Bolsonaro para tocar essa agenda. Paulo Guedes, que, como a maioria de vocês deve saber, é um sujeito que vem do pinochetismo, né? Ele é daquela turma da escola de Chicago, neoliberal, e que trabalhou no governo, na ditadura de Pinochet, fazendo aquilo que ele está tentando fazer, completar aqui no Brasil, que é acabar com o Estado, né? Transformá-lo num Estado mínimo, desregulamentar absolutamente a economia para que o mercado possa regulá-la, acabar com a previdência social, transformá-la em um negócio de previdência privada, a mesma coisa na questão da saúde, transformar a saúde num negócio, mexer nas universidades públicas e transformá-las também num negócio, enfim, fazer de uma nação, de um país, um grande balcão de negócios e acabar completamente com a noção de soberania nacional e de independência econômica. E aí começa, no dia 1º de janeiro de 2019, essa tragédia conhecida como governo Bolsonaro, né? Desse momento em diante, o Brasil e o mundo começa a ter uma dimensão exata do tamanho e da gravidade do erro da eleição de Jair Bolsonaro. Então, ele foi provocando, desde então, uma série de terremotos dentro da política, da economia e da vida social brasileira, se transformando o Brasil, né, fazendo o Brasil, que até então vinha sendo um dos países emergentes mais reverenciados do mundo, com crescimento econômico, saindo do mapa da fome, tirando pessoas da miséria, criando programas e políticas públicas que favoreciam e davam facilidades às pessoas mais pobres, se tornando uma economia pujante enfim, se tornando o que se costuma chamar de player das atividades políticas, econômicas, sociais. Esse Brasil foi primeiro destruído no golpe 16, a ruptura no golpe 2016, com o governo Temer, mas que está se completando de fato, começou a se completar de fato a partir do governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro, então, se fragmentou em duas frentes muito claras, muito fáceis de serem detectadas, né? Um núcleo ideológico e o grupo a outra frente, que é a frente da agenda econômica tocada pelo Paulo Guedes, que tem uma única missão, que é destruir o patrimônio nacional, acabar com a soberania brasileira, vender todas as estatais e nos tornar ainda mais dependentes do que nós sempre fomos historicamente dos países centrais, dos países capitalistas centrais, sobretudo os Estados Unidos. E nisso há uma série de pequenos detalhes que vale a pena a gente analisar um pouco de forma compartimentada. Por exemplo, na economia, Bolsonaro aprofundou a agenda neoliberal instalada desde o golpe 16 e tornou essa economia tão dependente que a gente, inclusive, quer dizer, o Paulo Guedes e o Bolsonaro, eles não decidem mais as questões da economia brasileira sem antes consultar a conjuntura internacional, sobretudo os Estados Unidos. Há um servilismo do governo Bolsonaro ao governo Donald Trump, que é uma piada internacional, que é um vexame internacional, que nos envergonha profundamente como nação, mas que é colocado
diariamente em prática sem nenhuma vergonha e sem nenhum escrúpulo. O resultado dessas ações, o resultado prático dessas ações, o resultado social dessas ações, é que nós temos hoje o maior nível de desemprego da história, né, até o momento. Né, só 13,8% da população econômica ativa, segundo o IBGE, está sem trabalhar. Isso dá mais de 13 milhões de pessoas. 13 milhões de brasileiros e brasileiras. Sem falar que existe no Brasil também, nesse mesmo período que eu estou falando agora, pelo menos 5 milhões de pessoas que são classificadas como desalentadas. Significa o seguinte, que essas pessoas simplesmente desistiram de procurar emprego. Desistiram da vida, desistiram. Elas não saem mais de casa, elas caíram numa depressão social tão profunda que elas não acreditam mais na possibilidade de, saindo de casa, elas possam arranjar um emprego. Isso é destruição quase que absoluta do tecido social, porque o que resta é um país subempregado, né? Um país que tem metade da população recebendo metade de um salário mínimo. Então, e essa atual política econômica centrou-se naqueles pontos nevrálgicos da nossa economia. Um deles é a Petrobras. A Petrobras virou um alvo da Operação Lava Jato, muito claro. Hoje se entende muito bem essa dimensão. Esse alvo era para poder destruí-la, né, fracioná-la e vendê-la aos pedaços a grupos internacionais, as grandes petroleiras, lideradas por um consórcio dos Estados Unidos com países desenvolvidos da Europa. E essa política de destruição da Petrobras, ela tornou a empresa extremamente vulnerável às turbulências do mercado externo. Né? Isso fez com que o governo, por exemplo, se concentrasse na exploração de petróleo bruto e reduzisse a nossa capacidade de refino. E buscou autorização, o Supremo Tribunal Federal referendou isso recentemente, para que se fossem vendidas as nossas refinarias. Ou seja, o Brasil não vai ter que sempre vender agora petróleo bruto e comprar o petróleo, né, a gasolina, diesel, enfim, querosene, o material refinado, de outros países. Por isso que nós temos no mercado interno, embora nós produzamos muito petróleo, o mercado interno de consumo de gasolina é muito caro, né, de combustível, é muito caro, porque nós estamos nos tornando cada vez mais, do ponto de vista econômico, uma nação dependente, né, do capital, uma nação capitalista periférica, muitíssimo dependente do capitalismo central comandado pelos Estados Unidos. Não é à toa que Bolsonaro se submete de forma tão ridícula, né, e tão servil ao governo dos Estados Unidos, bate continência para a bandeira, já batia continência durante a campanha. Quer dizer, ele já passava esses sinais de que iria se tornar um serviçal, e mesmo assim as pessoas, sabendo disso, não votaram em Fernando Haddad. Né? A maior parte dos brasileiros votou com Jair Bolsonaro em 2018. Em seguida, ele foi impondo uma agenda ultraconservadora a partir de seus prepostos, né? Como a ministra da Família, por exemplo, a ministra Damares, que começou a abrir, dentro do governo federal, a existência de grupos ultraconservadores que não levavam em conta as questões científicas. Então, as discussões sobre terra plana, as discussões sobre questão religiosa, elas acabaram se infiltrando e contaminando o governo quase que em todas as decisões, com o apoio do Bolsonaro, porque ele sabe que o eleitorado dele, o núcleo duro do eleitorado, é ligado a essas igrejas neopentecostais, e os pastores dessas igrejas, desde as eleições e depois, uma vez empossado o governo, se movimentaram para dar apoio total ao governo Bolsonaro, porque o negócio deles, que é a tomada de grana nas igrejas por meio do dízimo, se tornou muito mais lucrativo com essa população pobre e desesperançosa, completamente vinculada às vontades desses pastores, e esses pastores vendem essa vontade como apoio ao governo federal, e o Bolsonaro sabe muito bem disso. Tanto que
as ações do governo Bolsonaro, por exemplo, no campo da educação, é uma imposição de uma visão medieval, uma visão obscurantista do conhecimento, né? É uma negação do conhecimento que se tornou ainda mais dimensionável a partir da pandemia da Covid-19, no início desse ano, no início de 2020, né? A partir do final do primeiro trimestre de 2020. A pandemia pegou o governo no meio dessas articulações ultraliberais e ultraconservadores e deu um nó na questão da economia. Então, o Bolsonaro, o que ele fez? Ele passou a se voltar contra a pandemia, seguindo também uma orientação clara do governo Donald Trump. Ele passou a se voltar contra a pandemia e inseriu essa narrativa contra a pandemia e essa narrativa a favor, por exemplo, do uso jamais comprovado da cloroquina e de que, na verdade, a pandemia era só uma gripezinha e que as pessoas não precisavam ficar em casa e que morrer era natural, e nós já chegamos agora a mais de 130 mil brasileiros mortos. Isso tudo, essa narrativa, não é uma narrativa só fascista, não revela só a crueldade, é uma narrativa de sobrevivência econômica para o projeto neoliberal do governo Bolsonaro, tocado pelo ministro Paulo Guedes. Sem a movimentação do comércio, do dinheiro, sem a imposição do poder econômico e da ideologia de consumo, todo o projeto político do Bolsonaro caminhava para o abismo, porque ele precisa, até hoje, mostrar resultados econômicos para se manter no poder, porque o que mantém no poder não são os seus maus modos, não é a maneira como ele se comporta, não é a sua estupidez, não é a sua grosseria, não é a sua falta de conhecimento, não é a sua ignorância. O que o mantém no governo é a sua agenda neoliberal. Enquanto ele tiver cumprindo o seu papel, né, de destruição do patrimônio, de venda das estatais, enfim, do fim da soberania brasileira pelo viés econômico, ele vai se manter no governo. Essa é a grande questão que se impõe nas discussões políticas hoje. Não é à toa que ele, percebendo esses movimentos, essa necessidade de se manter no governo, ele de grosserias diárias contra o Congresso Nacional, contra os políticos, contra os jornalistas e contra a política em geral, e se aliou ao Centrão. O que é o Centrão? O Centrão é um volume de parlamentares dentro do Congresso Nacional que existe desde o processo de redemocratização, vem desde do governo Sarney, na verdade, vem de antes, vem desde a elaboração da Constituição Federal pela Assembleia Nacional Constituinte, eleita em 1986, e que promulgou a Constituição em 1988. E o Bolsonaro foi, obviamente, orientado a se agarrar a essa gente para sobreviver, para não sofrer um processo de impeachment, por conta dos inúmeros crimes de responsabilidade que ele vem cometendo desde que se tornou presidente. Então, o primeiro movimento dele foi acabar com aquele curralzinho que ele mantinha no Palácio da Alvorada, que era onde ele mandava as suas mensagens ultraconservadoras para o seu eleitorado. Ele falava os piores absurdos ao lado de um outro curral, que era o curral dos jornalistas, que era uma maneira dele desmoralizar a mídia que o criticava, desmoralizar a mídia corporativa, a grande mídia que o ajudou a eleger, e manter o seu eleitorado radical, de fanáticos religiosos e de idiotas em geral, manter essa gente mobilizada com os seus discursos neofascistas e absurdos, completamente sem sentido. Ele teve que acabar com isso, se aproximou desse Centrão e há pelo menos 2 meses ele vem se articulando com essas pessoas, liberando cargos, entendendo que só vai sobreviver aos mais de 50 pedidos de impeachment já protocolados na Câmara dos Deputados contra ele, esses pedidos só ficarão arquivados enquanto ele continuar cumprindo o seu dever de casa neoliberal. Mas isso não o impediu de fazer uma série de absurdos, de colocar o Brasil numa situação vexatória diante da comunidade internacional e destruir os vários setores
da vida social, econômica e política brasileira. Por exemplo, na educação, Bolsonaro além de ter imposto nomes no Conselho Nacional de Educação com afinidades ideológicas para acabar com a experiência de conhecimento técnico que o Brasil vinha desenvolvendo desde então e impossibilitar o financiamento, por exemplo, para pesquisa científica, transformando o Ministério da Educação num ambiente altamente tóxico de ideologia de ultradireita. Assim, ele teve 3 ministros da Educação. O primeiro chamava Ricardo Vélez Rodrigues, que era um sujeito tão patético e que tinha sido indicado pelo guru dos filhos dele, de certa forma, o guru dele, o dito filósofo Olavo de Carvalho, que, na verdade, é uma espécie de cartomante da ultradireita brasileira que vive nos Estados Unidos, e ninguém sabe exatamente do que ele vive, mas, enfim, ele desde o início, desde a campanha, ele tem um poder de influência muito grande sobre a família Bolsonaro. Ele indicou esse ministro da Educação, que se revelou um fracasso absoluto, que não falava coisa com coisa, de tal forma que, mesmo dentro da estrutura bolsonarista, ele teve que ser demitido. E deu lugar, talvez, ao pior ministro da Educação que a República já teve na sua história, que se chamava Abraham Weintraub, que impôs uma série de medidas esdrúxulas à educação brasileira, tentou intervir nas universidades, né, e foi flagrado numa reunião no início desse ano, dizendo que os ministros do STF eram bandidos que deveriam ser presos e aquilo lá tinha que ser fechado. Por conta disso, ele foi obrigado a sair do governo, mas ganhou um cargo, né, com salário milionário, lá nos Estados Unidos, para onde ele fugiu desesperadamente, né, com passaporte diplomático brasileiro, embora não fosse mais ministro, porque seria preso, né? Porque assim, nem o governo Bolsonaro conseguiria estabelecer algum tipo de barreira ou de blindagem que não prendesse um sujeito que ameaçou os ministros, a quem chamou de bandidos, os ministros do STF, a quem chamou de bandido, e que pedia a prisão desses ministros. E agora o ministro da Educação se chama Milton Ribeiro, é um outro desses fanáticos religiosos colocados dentro do governo, que, entre outras coisas, preconiza a violência contra a criança como forma de educação e que está sendo agora processado por homofobia, por alegar que a homossexualidade no Brasil é resultado de famílias desagregadas, ou seja, uma coisa absurda, de pessoas que jamais poderiam ter nenhum cargo em governo nenhum, e, no entanto, o senhor Milton Ribeiro é ministro da Educação. Agora, projetos para a educação, nenhum, projetos sérios para a educação, projetos para melhorar a educação, para melhorar as universidades, os institutos de pesquisa, os institutos federais, não há nenhum projeto, é só discurso de fanático neofascista. Também é importante a gente lembrar que a questão da pandemia gerou uma controvérsia dentro do governo Bolsonaro, que certamente ela tem que ser indexada como um fator preponderante das mudanças políticas que elas geraram, né? Com a Covid-19, com a pandemia, o Bolsonaro foi muito cobrado, tanto internacionalmente como internamente pela oposição, a tomar medidas que não fosse, obviamente, a incitar as pessoas a saírem de casa e a tomar cloroquina, hidroxicloroquina, um medicamento da qual ele faz propaganda sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum vínculo com a ciência, mas que ele usa como arma política para dizer que a doença pode ser facilmente curada e que só pessoas que têm comorbidades é que poderão morrer por causa dela, o que não é verdade, já está provado científica e estatisticamente que não é assim que acontece. Então, o governo se omitiu desde o começo em relação à pandemia da Covid-19. O Jair Bolsonaro minimizou a doença, ignorou as medidas de segurança sanitárias emitidas pela Organização Mundial de Saúde, estimulou e participou de várias aglomerações públicas e demitiu, em meio a essa crise sanitária, 2 ministros da Saúde, né? O primeiro deles, o mais conhecido, Henrique Mandetta, que era uma figura também do baixo clero, da onde veio o Bolsonaro, que votou pelo impeachment da Dilma, que tinha um discurso ultra-reacionário, um cara da direita, dessa direita mais baixa
que existe no Brasil e que tinha entrado no Ministério da Saúde para destruir o SUS. Ele acabou com o programa Mais Médicos, que foi um programa importantíssimo para a saúde pública no Brasil, né? Levou médicos para os grotões, pessoas que nunca tinham tido assistência médica passaram a ter. A primeira medida dele foi acabar com Mais Médicos, e então ele começou um processo interno dentro do Ministério da Saúde para destruir o Sistema Único de Saúde, o SUS. Só que ele foi alçado pela pandemia, e a pandemia mostrou que sem o SUS, o Brasil estaria provavelmente, certamente, num caos sanitário jamais imaginado no mundo. Foi o SUS que conseguiu, mesmo com alto grau de transmissão, de contaminação e de mortes, conseguiu conter a doença, né, conter a disseminação do vírus, do coronavírus no Brasil, com o seu amplo sistema de atendimento médico de saúde no Brasil inteiro. E o Mandetta, enquanto tentava destruir o SUS, se viu obrigado a defender o SUS. Então, quando ele percebeu, né, a oportunidade política de defender o SUS a favor da sua ação, ele fez isso, botou um coletinho do SUS e passou a dar entrevistas com esse colete e passou a defender a melhoria do Sistema Único de Saúde para conter a questão da pandemia da Covid-19. Isso deixou o Jair Bolsonaro muitíssimo irritado, porque é justamente o discurso contrário que o governo central defende. Acabou que Henrique Mandetta e ele se desentenderam, e o Mandetta acabou sendo demitido do governo. Veio um outro ministro, que também passou pouco tempo, porque não defendia essa coisa de cloroquina, nem de gripezinha, e então ele decidiu colocar no ministério um general, o general Pazuello, que é um general que não entende absolutamente nada, mas que é um símbolo muito bem acabado do bolsonarismo. Um símbolo muito bem acabado do tipo de militar que apoia o bolsonarismo. O general Pazuello, ele já declarou na entrevista, primeiro, que nunca tinha ouvido falar do AI-5, do Ato Institucional número 5, que, como a gente sabe, foi uma ação da ditadura em 1968, da ditadura militar, então ditadura militar, que tornou o regime, o golpe de 64, tornou o regime imposto pelo golpe de 64 ainda mais duro, fechou o Congresso, acabou com habeas corpus, e desencadeou uma onda de prisão, assassinato e tortura de presos políticos. E esse general disse que jamais ouviu falar disso. Um general do Exército Brasileiro, um general que hoje é ministro da Saúde. E, recentemente, ele disse que jamais tinha ouvido falar do SUS. Ou seja, o Bolsonaro colocou no Ministério da Saúde um militar que alega, ou por deboche, ou por ignorância mesmo, nunca ter ouvido falar do SUS, nunca ter entendido o que era o SUS. Esse é um retrato perfeito do que é o bolsonarismo e o governo Bolsonaro em relação a uma área específica, que é a área da saúde. Mas, assim, isso está incluso, está inserido numa questão ainda mais grave, que é a questão da destruição das políticas públicas que beneficiam as pessoas mais pobres, os estratos mais miseráveis da sociedade brasileira. O governo Bolsonaro, ele reduziu ou encerrou a maior parte dessas políticas públicas voltada para populações mais pobres, que foram montadas nos governos do PT. Então, assim, programas como Bolsa Família, Minha Casa, sofreram modificações radicais e se transformaram em arremedos de políticas sociais. Né? Hoje são ações públicas de fachada, que visam, na verdade, edulcorar a agenda de destruição neoliberal do governo. A mesma coisa foi feita, por exemplo, em relação ao meio ambiente, porque hoje o ministro Ricardo Salles é conhecido no mundo todo como provavelmente o único ministro do meio ambiente da história da defesa da ecologia, do conceito de ecologia no mundo. É um ministro do meio ambiente que combate o meio ambiente, que tem uma missão específica e já declarada de destruir o meio ambiente. Né? Então, ele já foi flagrado também naquela mesma reunião ministerial em que o ministro Weintraub, o ex-ministro Weintraub, ameaçava os ministros do Supremo, ele foi flagrado dizendo que iria usar o período da pandemia, né, o período de desmobilização social da pandemia, para, abre aspas, passar a boiada no campo. O que é passar a boiada? É atender a
todos os interesses e demandas dos latifundiários brasileiros. Lembrando, assim, é preciso, quando a gente fala de latifúndio no Brasil, lembrar que sim, a tradição escravocrata e de domínio no campo no Brasil é uma coisa histórica que veio desde o Brasil colônia e que não se modificou substancialmente, nem mesmo durante o processo de redemocratização do país, nem muito menos durante os governos do PT, porque essa estrutura do latifúndio ela tem um estofo judicial, um estofo legal, que praticamente impede que seja mexido nela. E o latifúndio, gente, antes de tudo, é um crime, né? Você dá vastas extensões territoriais, transformá-las em propriedades, dar a um único dono, a um grupo econômico, isso tem sido a razão, desde sempre, do estado de miséria da nação brasileira. Assim. Isso provoca um fluxo migratório incessante para os centros urbanos, que gera miséria nas periferias urbanas, e impede o Brasil de se desenvolver, na verdade. Mas assim, o latifúndio continua muito forte, porque ele tem uma bancada forte, chamada bancada ruralista, a bancada do boi do Congresso Nacional, ao qual o governo Bolsonaro se submete sem nenhum escrúpulo e sem nenhuma vergonha. Então, qual foi a primeira coisa que o governo Bolsonaro fez em relação ao campo? O Ministério do Meio Ambiente ele desmobilizou todas as estruturas de fiscalização ambiental, do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, para se aliar à agenda do agronegócio. E, para isso, o governo estimulou a ação predatória de fazendeiros, madeireiros, garimpeiros, dentro dos biomas, sobretudo dentro da Amazônia brasileira. Né? E isso gerou e tem gerado uma série de problemas para o meio ambiente brasileiro. O maior deles são as queimadas que estão destruindo boa parte da Amazônia e agora estão destruindo boa parte do Pantanal mato-grossense. São queimadas que foram provocadas pela extensão da fronteira agrícola do agronegócio, pela queima de floresta, pela queima de mata para a transformação em pasto, ou seja, ou para criação de gado, de corte, ou para plantação de soja, que são commodities que são vendidos a um preço muito alto, com muitos lucros, no mercado internacional. Essa questão do meio ambiente talvez seja o flanco político mais aberto do governo Bolsonaro em relação à comunidade internacional. Por quê? Porque ele precisa resolver duas coisas. Primeiro é a sobrevivência dele dentro do governo, quer dizer, a sobrevivência do mandato dele. E a segunda é a reeleição em 2022. Ele era contra a reeleição quando era deputado, chegou a falar isso durante a campanha, mas já no minuto que entrou no governo federal, no minuto que assumiu a presidência da República, já começou a trabalhar pela sua reeleição. E para fazer isso, e para se reeleger, ele precisa primeiro ter o apoio dos demais poderes, né, extensionar as relações políticas dentro do Congresso, que é o que ele está fazendo com o Centrão, e continuar atacando as esquerdas, sobretudo o Partido dos Trabalhadores, porque ele só vê a possibilidade de se eleger se novamente for uma disputa entre ele e o PT. Ele ainda acredita muito na força do antipetismo e tem razões para acreditar nisso. Então, ele está num movimento muito pesado de ação política visando a reeleição. E qual que é o medo da reeleição? Uma é que as esquerdas consigam, de fato, se remobilizar e ter um nome forte. E esse nome forte seria ninguém mais, ninguém menos do que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A aproximação do Bolsonaro com o STF também tem essa razão. O STF está para julgar o habeas corpus impetrado pelo presidente Lula, para declarar nula a sentença que foi dada contra ele pelo ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro na questão do apartamento triplex lá no Guarujá. Esse processo todo mundo conhece, é um processo absurdo. Lula foi condenado por fatos indeterminados. Não há nenhuma prova de que o triplex seja dele, nem muito menos que tenha havido algum tipo de corrupção numa transação que não existiu. É uma coisa louca e surreal que só pode ser levada a cabo dentro do clima de caça às bruxas instalado
pela Lava Jato e pela Força Tarefa de Curitiba no Brasil nos últimos 6 anos. Lula foi condenado, chegou a passar quase 2 anos na prisão, foi libertado porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que as pessoas não podem ficar presas antes do transitado julgado, ele foi preso com uma decisão de segunda instância, mas se o Supremo Tribunal Federal decidir pela nulidade da sentença, o Lula volta a ter os seus direitos políticos restaurados. Ele poderá ser candidato em 2022, mesmo a discussão sobre segunda instância ainda sendo discutida no Congresso Nacional. A questão da segunda instância sendo discutida no Congresso Nacional. Mas o fato é que o Bolsonaro tem muito medo dessa restauração de direitos políticos do Lula, porque ele sabe que disputar com o PT é uma coisa, agora disputar com o Lula é outra coisa completamente diferente. Lembrando a vocês, Lula foi preso antes das eleições, antes do período eleitoral de 2018, justamente para não concorrer. Foi preso pelo senhor Sérgio Moro, que era o juiz lá da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, e esse mesmo juiz abandonou a magistratura para tornar-se ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, né, pensando que iria ser o verdadeiro rei do Brasil e seria o superministro, teria carta branca para fazer o que quisesse. Bolsonaro, na verdade, transformou o superministro num microministro, simplesmente um soldado, a gente sabe hoje, do Departamento de Estado americano, que destruiu a economia brasileira com a Lava Jato, destruiu a indústria naval, destruiu a indústria pesada, destruiu a inteligência nuclear, acabou com a autoestima da nação, partiu para cima da Petrobras, né, da maior empresa estatal brasileira e uma das maiores do mundo, tudo isso com a missão de tirar o PT do poder, e depois de ter feito tudo isso, de ter transformado a economia brasileira em ruínas, ele virou ministro da Justiça do Bolsonaro, fracassou absolutamente em tudo que tentou fazer e acabou saindo atirando contra o governo Bolsonaro, e hoje está em profundo ostracismo e não tem mais capital político para ser nada, talvez, no máximo, um deputado federal, mesmo assim correndo o risco de não se eleger. E, assim, passada essa turbulência em relação ao Sérgio Moro, Bolsonaro fez uma reorganização dentro do governo, passou a ter o protagonismo que ele gostaria de ter em relação à questão de justiça e cidadania, e de segurança pública, principalmente, se livrou da sombra de Sérgio Moro e agora parte para tentar a reeleição. Olha só, estou gravando um novo vídeo porque há um fato relevante que não pode ser dispensado nessa narrativa que eu estabeleci aqui a partir da minha primeira gravação. Esse fato, claro, é a volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao cenário político eleitoral brasileiro. Lula acabou resgatando os seus direitos políticos por conta de uma decisão do ministro Edson Fachin, do STF, anulando todas as sentenças que foram pronunciadas na 13ª Vara Federal de Curitiba pelo ex-juiz Sérgio Moro, que foi, inclusive mais tarde, pelo próprio STF, sentenciado como um juiz parcial. Então, se Lula voltou ao cenário político. E a volta de Lula ao cenário político fez toda a diferença, modificou as relações políticas, inclusive dentro do Brasil, modificou as relações de poder estabelecidas a partir da eleição de Jair Bolsonaro em 2018. E causou um alvoroço, né, na direita brasileira, que até então discutia uma forma de, dentro da direita neoliberal brasileira, buscar uma candidatura para fazer frente à extrema-direita comandada pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse novo elemento, que é o presidente Lula, é um novo elemento muito mais forte, muito mais poderoso do que todos eles juntos. As pesquisas mais recentes já têm mostrado que Lula ganha em qualquer cenário, de Bolsonaro e de qualquer outro candidato, provavelmente no primeiro turno de outubro de 2022. Assim que Lula teve resgatado seus direitos políticos, ele fez um discurso memorável, histórico, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, e ele recolocou nesse discurso os pontos e as necessidades da sociedade brasileira e as soluções que foram apresentadas e que deveriam ter sido implementadas se o Brasil tivesse um governo de verdade e não
um regime neofascista que tem na necropolítica o seu norte de atuação e um incompetente completo que está jogando o Brasil num incrível e terrível holocausto provocado pela pandemia do novo coronavírus. Lula demonstrou naquele discurso e trouxe esse sentimento para a sociedade brasileira de absoluta empatia com o sofrimento do povo. Um sofrimento relativo às mais de 360 mil mortes provocadas pela pandemia, que poderiam ter sido evitadas, em grande parte, se o governo federal tivesse tomado as providências necessárias, se tivesse governado. Lula, então, retomou o fio da meada da história, depois de 580 dias presos injustamente, por conta de um processo fraudulento comandado por um ex-juiz criminoso que já foi julgado como juiz parcial pelo STF, o senhor Sérgio Moro, em conluio com uma quadrilha instalada no Ministério Público Federal em Curitiba, comandada pelo procurador da República, Deltan Dallagnol. Né? As mensagens, primeiro captadas pelo Intercept Brasil, o site, e depois anexadas como provas cabais pela operação spoofing da Polícia Federal, demonstram cabalmente, em absoluto, que houve um conluio entre o Ministério Público Federal e o Poder Judiciário, com o apoio da mídia, para que o presidente Lula fosse preso, ficasse fora da eleição de 2018, o que acabou propiciando a eleição de um neofascista, que é esse presidente que nós temos por enquanto. Então, esse processo finalmente vai poder ser interrompido. Claro, não esqueçamos, como dizia Rosa Luxemburgo, a burguesia nacional, a burguesia em si, quando ela é ferida, ela entra imediatamente numa luta de vida e morte. E é isso que está acontecendo já desde o primeiro momento que Lula resgatou os seus direitos políticos. Já se iniciou uma campanha de vida e morte para tentar, de alguma forma, tirá-lo das eleições de 2022 e impedir que ele ganhe em primeiro turno, em qualquer cenário, contra qualquer concorrente, porque Lula é muito, mas muito maior do que todos eles. Então, para impedir isso, cara, todas as engrenagens do sistema político, né, das classes dominantes brasileiras, já foram reacionadas, né, para poder tentar impedir a eleição de Lula em 2022. Essas engrenagens funcionam dentro, principalmente, do Poder Judiciário, mas funcionam também dentro do Congresso Nacional, que já está tentando, por exemplo, ressuscitar a discussão sobre a PEC da segunda instância, que é para garantir que, uma vez condenado em segunda instância, qualquer pessoa tenha que ser presa, que foi a tese que manteve Lula ilegalmente preso por 580 dias na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. É uma tese inconstitucional, porque a Constituição garante que as pessoas só podem ser presas depois de transitado o julgado, ou seja, depois de esgotado todos os recursos que garantam ao réu a liberdade absoluta de defesa. Mas o fato é que Lula está no jogo. Estão contra ele, estão movimentando as engrenagens contra ele, vão tentar destruí-lo, a reputação dele, as lideranças em volta dele, como sempre foi, né, desde 1989, quando ele se candidatou a primeira vez à presidência, até depois ele ter saído da presidência, né, foi perseguido cruelmente por essa classe dominante brasileira. Ela não vai existir, porque essas pessoas não dão descanso para os movimentos populares, não dão descanso para a esquerda, não dão descanso para as pessoas que são solidárias e querem um país melhor. Mas Lula continua no jogo e eu ouso dizer que, se ele permanecer no jogo, em outubro de 2022 ele vai ganhar a eleição no primeiro turno. Mas até lá, muita luta tem pela frente e é preciso que nós estejamos atentos e fortes, porque não vai ser uma luta fácil, vai ser, como eu já disse, uma luta de vida e morte.